O que você acha desse semipresidencialismo? Não sei se você leu, Celso, um artigo do Ricardo Lewandowski que compara a situação vivida pelo Jango em 1961. Se você puder fazer esse paralelo histórico, seria legal também. O artigo é primoroso e o artigo define exatamente o que seria, sendo que provavelmente o Congresso atual é muito pior do que o Congresso de 1960, não é? Ele retrata, digamos, em 1960 você não tinha assim, uma predominância de evangélicos fanáticos, nada contra a pessoa ser evangélica, eu tenho muitos amigos e amigas evangélicos que compartilham comigo até na participação da libertação do Lula, etc. Mas, digamos, essa coisa fanática, religiosa, mística, antirracional e, digamos assim, de um oportunismo rasteiro, como é esse que a gente vê aí do Centrão, é pior do que 60. Eu acho bem pior, porque eu tinha 18 anos na época, 61, tinha 19 anos, e eu acho que eu li o artigo do Lewandowski, é perfeito, porque ele mostra o que aconteceu, porque naquela época falou-se que era um parlamentarismo, mas, na verdade, a própria figura do Jango sempre pairou atrás, e dos candidatos, né? O parlamentarismo não se manteve, não só porque o Jango foi contra, mas os possíveis candidatos a presidente, dentro do Brizola ao Carlos Lacerda, também eram contra o parlamentarismo, porque eles queriam ser presidentes, e o Juscelino, etc., se viesse mais tarde. Então, mas na prática foi assim, uma espécie de semipresidencialismo. É um golpe, mais um golpe que a gente assistiria contra, como o anterior, quer dizer, como a prisão do Lula, né? Quer dizer, a prisão do Lula e a decisão do TSE naquela época, do Barroso. O Barroso hoje está tendo posições melhores, mas é preciso lembrar que a decisão do TSE naquela época de impedir o Lula de ser candidato foi decisiva para a vitória do Bolsonaro, absolutamente decisiva, além do tweet lá atrás do Vilas Boas, que resultou na prisão. Mas, enfim, porque a decisão do TSE é contrariando uma decisão de um órgão da ONU, né, do órgão encarregado de tratar desse tipo de tema na ONU, do Tratado de Direitos Políticos e Civis e Políticos. Enfim, então, eu acho isso, eu acho que seria um desastre para o país. Quer dizer, na realidade, você teria o quê? Eles querem que o Lula seja presidente, ou aceitam que o Lula seja presidente se o Arthur Lira for o primeiro-ministro, é isso? Não adianta, né? Não será assim, não pode ser assim, o Brasil não pode aceitar isso. Eu acho que, inclusive, as pessoas minimamente racionais, mesmo na centro-direita, não podem pensar isso. Seria um desastre para o país, um conflito permanente. Você sabe que mesmo na França, que é um país, digamos, com uma estrutura política muito mais madura e amadurecida que a do Brasil, quando há coabitação, no início isso foi muito difícil, né? Que é o que mais se aproxima de um semipresidencialismo, digamos. E você tinha nessas reuniões internacionais o Mitterrand indo junto com o Chirac, uma coisa muito confusa. Aconteceu com o Mitterrand, exatamente, né? Quando ele venceu e não tinha maioria parlamentar. Perdeu a eleição parlamentar. Então, porque ele herdou o parlamento, depois ganhou, mas ele perdeu no seguinte. Então, isso não funciona, isso não existe. Eu, aliás, curiosamente, quando estava... Só uma curiosidade, porque isso não tem nada a ver com o momento atual. Quando eu trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Renato Archer, em plena Constituinte, eu escrevi um artigo sobre isso, chamado O Governo Misto, fazendo lembranças como se falavam na Grécia e tal, e o jornal que publicou, que eu não me lembro mais se foi o Jornal do Brasil, o Folha botou o título Misto Quente, Misto Frio. Eu acho que esse presidencialismo é um oportunismo que não funciona. Essas coisas é mais uma coisa feita de forma casuística ali, porque é o Lula, né? Se fosse qualquer outra pessoa, ninguém estaria... Lógico. Se o Dória tivesse disparado nas pesquisas, ou outro qualquer, ninguém estaria falando isso. O Carlos Augusto está dizendo a mentira se repetindo como farsa, né?